Vamos falar um pouquinho sobre as questões da individualidade, né? Então, é importante a gente falar dos sintomas do TDAH, mas a gente não pode esquecer que nós temos individualidades. Então, nem tudo vai ser TDAH. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. A gente precisa falar um pouquinho das questões da individualidade de cada um. Então, o que a gente tem que entender em relação à individualidade? Cada um de nós vai ter diferenças em relação à perspectiva de vida, em relação à própria personalidade, ou seja, a gente vai ter diferenças aí em função da nossa personalidade, em função da nossa história de vida, né? Então, quando a gente fala do TDAH ou de qualquer outro transtorno em saúde mental, a gente vai ter aquele conjunto de sintomas que vão se apresentar de maneiras diferentes, já começa por aí. A gente vai ter pessoas que vão ter mais sinais de desatenção, outras que vão ter mais sinais de hiperatividade, impulsividade, outras que vão ter essa tríade de sintomas. E além disso, então a gente já tem essa diferença no próprio transtorno. Então, na apresentação do transtorno, a gente já vai ter diferenças aí. Pessoas que vão ser... Aqui tem vídeo explicando os tipos diferentes. Então, a gente já vai ter diferença aí. E, além dessa diferença em relação à própria característica ali do diagnóstico de cada um, a gente tem fatores individuais. Então, quando as pessoas falam, todo TDAH trai, todo TDAH tem baixa autoestima, enfim, a gente vai ter que ter um cuidado maior em relação a isso, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que entender um pouquinho a história também de vida dessa pessoa. Então, o ambiente, ele influencia muito no nosso comportamento, na nossa visão de mundo. Então, a depender se a pessoa teve um desenvolvimento num ambiente adequado, num ambiente protetor, num ambiente em que ela nem teve o diagnóstico, mas ela teve um suporte adequado da família, da escola, possivelmente ela vai se desenvolver bem, ela vai ter menos prejuízos, ela vai ter uma autopercepção, né, que a gente vai entender como no senso comum da autoestima, né? Muito mais desenvolvida ou apropriada, ou seja, ela vai ter uma visão dela mesma muito mais positiva do que, por exemplo, alguém que recebeu o diagnóstico cedo, mas que não teve um ambiente adequado, não teve uma estrutura escolar adequada, enfim, teve relacionamentos ali mais complicados, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: a gente tem a tríade de sintomas, elas já vão se apresentar de maneiras diferentes, tá? Para cada um de vocês, ou seja, vão ter pessoas que vão ter um diagnóstico do tipo predominantemente desatento, que já vai ser bastante diferente, por exemplo, de uma pessoa que vai apresentar um tipo combinado, tá? Então a gente já vai ter diferenças aí. Além disso, a gente vai ter diferenças no desenvolvimento de vida dessa pessoa, no ambiente dessa pessoa, na quantidade de estímulos que essa criança, esse adolescente teve ao longo da vida, na história de vida, tá? Então a gente precisa entender que sim, os sintomas são importantes, eu trago aqui, falo bastante da importância do diagnóstico, só que a gente precisa ampliar, é mais do que isso. Então eu tenho os sintomas, mas eu tenho a individualidade de cada um e a história pessoal de cada um de vocês. Isso vai trazer configurações aí diferentes, histórias diferentes e um desenvolvimento de vida, carreira e relação também diferente, tá? Então a gente precisa ampliar um pouco mais e eu gostaria que vocês entendessem isso. Então, a gente precisa ter de fato, né, o entendimento dos critérios diagnósticos, dos sintomas, mas a gente precisa ter um olhar mais amplo e entender que nós somos muito mais complexos do que um conjunto de sintomas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver sugestões, comenta aqui comigo.